Podes Crer com José Fidalgo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio número 6 e o tema é Brasil, parte 1. Como eu tenho vindo a dizer, estes episódios não são cronológicos e hoje vamos começar a abordar parte de histórias que aconteceram comigo no Brasil. O Brasil foi uma escola absolutamente incrível para a minha vida. A minha fé foi testada ao rubro, porque de facto nós encontramos no Brasil do melhor ao pior que você pode imaginar. É um verdadeiro mundo. E tudo começou quando recebi um convite de Jorge Tadeu para o acompanhar numa viagem ao Brasil. Tinha eu perto dos meus 30 anos, bem novo ainda, e eu estava a tomar conta, a pastorear a igreja da Praça de Espanha, em Lisboa, a Igreja Maná, e recebo este convite para o acompanhar. Fiquei surpreendido, ao mesmo tempo muito contente, e lá fomos. Chegamos ainda de noite, tivemos um jantar, fomos muito bem recebidos por uma família, tivemos um jantar fantástico, e no dia seguinte veio uma reunião de liderança. E essa reunião de liderança são reuniões em que estão os pastores das igrejas e que todos conversam e há sempre uma pequena exortação, oramos juntos, etc. Só que naquela manhã o ponto de ordem, o único ponto de ordem era que aqueles pastores todos, que eram cerca quase de 30 pastores, nós tínhamos cerca de 30 igrejas no Brasil, nessa altura, e eles todos queriam se desligar da Igreja Maná, não queriam mais pertencer à Igreja Maná. Eu fiquei estupefacto, nunca tinha assistido a uma situação destas, e então, como batismo de primeira viagem, recebo assim um ambiente destes, o qual me surpreendeu pela negativa. E surpreendeu ainda muito mais o líder da Igreja Maná, ao ponto dele dizer que nunca mais queria voltar ao Brasil. Que o Brasil para ele morria no coração dele, porque aquilo que lhe fizeram não se faz. Eu não sabia absolutamente nada, não estava dentro de contexto nenhum, não sabia o porquê da decisão daqueles pastores todos. Na altura, o que me foi explicado foi que eles se tornaram rebeldes ao tomarem aquela posição e usando até as Escrituras para justificar que eles são todos um grupo de rebeldes, usou-se o exemplo da rebelião de Coré, no Velho Testamento, em que ele se levantou contra Moisés e Coré, e todos aqueles que ficaram do lado do Coré foram engolidos pela terra. Então o que ficou dito foi que todas aquelas pessoas saem da Igreja Maná, mas saem, digamos assim, condenados a fracassar, condenados a serem engolidos pela terra, por assim dizer, de modo a que eles não iriam mais ter sucesso na vida. Na verdade, saem amaldiçoados porque são considerados rebeldes. E esta tem sido a narrativa sempre que alguém sai da Igreja Maná, sempre que alguém se desliga da Igreja Maná. A narrativa que é dita é que todas essas pessoas seguem o caminho de Coré, usando sempre o mesmo exemplo bíblico de pessoas que se levantam contra os homens de Deus, contra os ungidos de Deus, e que se rebelam e então são considerados rebeldes. Na altura eu não sabia melhor, achei que fazia sentido a conversa, e claro, fiquei do lado do Jorge Tadeu, porque não tinha base nenhuma para argumentar seja o que fosse, mas hoje o meu entendimento é completamente diferente. E fazendo aqui um parênteses na história, dizer o seguinte, aproveitando para ensinar, que
essa história de considerar pessoas rebeldes sempre que alguém sai de uma igreja para outra igreja ou se desliga do ministério para ir para outro ministério, a tendência da pessoa, do líder desse ministério que vê essa pessoa ir embora, é sempre de achar que aquela pessoa nunca mais vai ter sucesso na vida, porque está a ser infiel, porque está a ser rebelde, porque está a criar uma rebelião. E então esta ideia da rebelião e do rebelde, ela é muito patente neste tipo de ministérios e de movimentos cristãos. E eu quero aproveitar para explicar o seguinte, que uma rebelião não é assim como, como tentam passar a ideia. Porque o rebelde é aquela pessoa que quer o lugar do outro. Ora, se eu quero o lugar, vamos imaginar que eu quero o lugar do meu líder, daquele que me está a liderar. Se eu desejo aquele lugar, aquela autoridade, eu vou fazer de tudo, vou convencer pessoas para se juntarem à minha causa, para deitar abaixo aquela pessoa, para tomar o lugar dessa pessoa. Isso é que é uma rebelião. Exatamente conforme as Escrituras falam, que foi a posição do próprio Satanás, que o seu nome é Lúcifer, anjo de luz, que é o significado do nome, que quis ser Deus. Ele quis ser semelhante a Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Mas, claro que ninguém vence a Deus, ele nunca conseguiu isso e foi até castigado por tentativa disso. Ora, a rebelião é exatamente isso, no sentido em que eu quero o lugar do outro. Ora, se eu vou-me embora, se eu estou a sair, se eu estou a desligar daquilo e rejeitar aquilo, não quero mais aquilo para a minha vida, eu não estou a ser rebelde de nada. Do que é que eu estou a ser rebelde? Eu não estou a querer o lugar de ninguém, eu estou-me a ir embora. E o interessante é que o que acontece é que muitas vezes, em situações semelhantes, os verdadeiros rebeldes estão lá dentro. O que é que são os verdadeiros rebeldes? É aqueles que não concordam com o líder, que desprezam o líder e que continuam lá a mostrar uma coisa que não concordam, a fazer algo que não concordam. Isso é que é ser rebelde. Estar ao lado do líder e no coração não concordar com ele, mas faz um sorriso e está tudo bem e vamos para a frente, apóstolo, você é uma bênção. Isso é que é um verdadeiro rebelde. Isso é que tem a natureza da rebeldia, porque está lá, mas de coração não está. Então, o que é melhor? Se você não concorda com as coisas que estão a acontecer, o que é melhor para si? É sair embora. A menos que no seu coração você deseje aquele lugar, deseja aquilo, quer ser semelhante a aquilo. Ora, se você quer ser semelhante a Deus, então você está a ser um rebelde, isso sim. Mas na altura, quando eu verifiquei que aquelas pessoas estavam todas a se desligar hoje, não é? Eu diria, não, aquelas pessoas tomaram a decisão correta. Não estavam a concordar mais com o rumo que a Igreja Maná no Brasil estava a ter, não estavam a concordar mais com as decisões que vinham da liderança, eles decidiram sair e fizeram muito bem. Então, é importante explicar isto porque por vezes nós temos os conceitos todos trocados. Nós achamos que certa pessoa é um rebelde e não é. E por vezes nós achamos que certas pessoas não são rebeldes, mas são verdadeiros rebeldes, porque estão lá a dar palmadinhas nas costas a si, mas não concordam consigo. Esse é que é o problema. Ora, quando esta situação se dá, aquelas 30 igrejas, elas se desligam e apenas ficam 6 pessoas, meia dúzia de pessoas decidiram que queriam continuar a ser Maná,
que é um termo que se usava, ser maná. Não é? Hoje até se usa a questão de tribo, que mais tarde, noutros episódios, irei abordar essa questão de tribo, a tribo maná e tal. Então, eu sou maná, eu quero continuar a ser maná. Então, essas 6 pessoas estavam ali, digamos assim, com o risco de ficarem abandonadas, porque Jorge Tadeu tinha dito, não, eu não quero mais nada com o Brasil, estou farto, não venho cá mais pôr os pés. E eu tive uma ideia doida, completamente doida, mas naquela altura foi a ideia que me veio, foi ter proposto a Jorge Tadeu que eu ficaria a cuidar e a tomar conta daquelas 6 pessoas e a ajudá-las, digamos assim, a pastoreá-las. Mesmo eu vivendo em Portugal, à distância, nós iríamos arranjar uma maneira de poder acompanhar estas pessoas, pastoreá-las e, quem sabe, dali crescermos, e só Deus poderia saber. E então foi aceita a minha proposta. Então o que é que eu fiz? Daquelas 6 pessoas, decidi escolher uma pessoa para ser, digamos assim, o responsável daquele grupo, e fizemos um grupo familiar. Criámos ali um grupo familiar, pequenino, e todos os meses, ou de mês sim, mês não, eu vinha de Portugal visitar aquele grupo, passava aí uma semana ou 2 com eles, e nós íamos treinando-os e puxando por eles, e evangelizando, enfim. E foi assim. E foi assim que, a partir de então, desse desastre, digamos assim, que tinha acontecido, para nós que éramos da Maná, o que aconteceu foi um desastre. Todas aquelas pessoas terem-nos abandonado, para nós foi um desastre. E no meio deste desastre, pegamos naquelas 6 pessoas e durante 2 anos seguidos, nós fomos trabalhando, fui visitando eles todos os meses, ou então às vezes quando não dava era mês sim, mês não. Então viajava muito de Portugal para São Paulo, de Lisboa para São Paulo, e regressava depois. Então, ao fim de 2 anos, o trabalho foi crescendo e acabamos por abrir cerca de 28 igrejas. 28 igrejas. A maioria estava no estado de São Paulo, também tínhamos no Rio de Janeiro e também no estado de Alagoas, em Arapiraca, enfim. Em alguns estados nós começamos também lá em cima no Rio Grande do Norte, em Natal, também tínhamos um grupo familiar, e assim as pessoas que iam ouvindo falar deste trabalho, muitas dessas pessoas começaram-se a juntar a este trabalho, pessoas que vinham de várias partes do Brasil, e as igrejas foram crescendo, tivemos necessidade de alugar, eles chamam lá galpões, que é uma espécie de armazéns, espaços para transformarmos esses espaços em igrejas. E assim fomos crescendo até que chegamos às 28 igrejas ao fim de 2 anos. O que foi, de facto, um verdadeiro milagre. Um milagre. Vocês não me perguntam como é que isso aconteceu. Eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi dizer que cuidava daquelas pessoas. Fui ensinando o que sabia, na altura, e as pessoas foram absorvendo e foram pondo em prática, e o que é facto é que as igrejas cresceram e outras igrejas que já existiam foram-se juntando, e assim chegamos a este número de 28 igrejas. De 6 pessoas, chegamos a 28 igrejas. Bem, conheci pessoas absolutamente fantásticas. Eu louvo a Deus pelas pessoas que eu conheci. Tenho ainda grandes amigos no Brasil. Se eu for lá agora, eu sei que eles me recebem com muita alegria nas suas casas, a mim e a minha esposa e a minha família. Muitos deles ajudaram a cuidar dos meus filhos, é verdade. O que eu estou eternamente grato pela maneira como eles sempre nos trataram.
a mim e à minha família. E desse ponto de vista, desse lado, não tenho nada como queixar, apenas louvar a Deus pela maneira tão maravilhosa como cuidaram sempre de mim e da minha família. Eu quero apenas dar aqui uma palavra muito especial. Há duas pessoas muito especiais na nossa vida. Uma já faleceu, que é a Tia Eunice. Tia Eunice, uma grande mulher, uma mulher de Deus fantástica que nos ajudou imenso. A paciência que ela teve comigo, com a minha mulher, com os meus filhos, absolutamente incrível. E outra pessoa que ainda está viva, uma moça nova, para já, por enquanto, não vou dizer o nome, mas ela sabe a gratidão que eu e principalmente a minha mulher tem por ela, porque ela cuidou e ajudou a minha mulher a cuidar também dos meus filhos. Foi absolutamente incrível, principalmente no tempo em que nós vivemos em Bragança Paulista, em Ribeirão Preto, enfim. Então, foi de facto tempos maravilhosos, pessoas incríveis que eu conheci, pessoas muito simples. As nossas igrejas, a maioria das pessoas eram pessoas de classe pobre, e não tem mal nenhum isso, mas de uma gentileza e de uma riqueza absolutamente incrível, que não tenho palavras, não consigo descrever por palavras o coração daquele pessoal que esteve connosco, que trabalhou connosco durante este tempo em que passamos de 6 pessoas para 28 igrejas. Muito obrigado. Se algum dia eles forem ver este vídeo, eles sabem bem a quem é que eu me refiro. Muito obrigado a vocês todos. Foi, de facto, maravilhoso. Entretanto, quando a igreja está neste estado, neste ponto, Jorge Tadeu ouve falar, sabe das notícias, sabe do que está a acontecer, também ele fica, creio eu, impressionado, e então ele um dia fala comigo e decide que quer voltar ao Brasil. Quer voltar ao Brasil, não tanto para conhecer as nossas igrejas, que é algo que eu nunca entendi porquê, ele lá sabe, mas queria voltar ao Brasil para fazer um outro tipo de trabalho. Ele queria que eu o ajudasse a aproximar a Igreja Maná aos grandes ministérios de então que existiam no Brasil, ainda existem, e que na altura, não sei se agora é assim ou não, mas que na altura estavam a fazer furor, eram bem conhecidos, famosos, estavam a começar a dar os primeiros passos nas rádios, nas televisões de lá, e então ele queria se aproximar desses grandes ministérios. Então, o primeiro grande ministério que na altura ele queria se aproximar e começar a ter relacionamento com essas pessoas é com o chamado apóstolo Esteban Hernandes, da Igreja Renascer, e a sua esposa, chamam-lhe a Bispa Sónia Hernandes. E então o meu primeiro trabalho foi me aproximar deles, tentar marcar uma reunião com eles. Na altura falei com alguns bispos que eram bispos próximos desse apóstolo, e então falei com o bispo Zé Bruno, na altura. Eu sei que ele hoje não está mais na Renascer, e o seu irmão, o Jorge, e ambos faziam parte da banda Resgate. Aliás, são os responsáveis da banda Resgate, juntamente com mais 2. E na altura aproximámos-nos desse ministério através de reuniões que nós tivemos com esses bispos, apresentando a ideia de nós podermos fazer parcerias em conjunto, a vários níveis. E assim começou um relacionamento com esse ministério, em que depois, mais tarde, fomos conhecendo outros e tentando entrar noutros ministérios
sempre com esta ideia de criar parcerias. Bem, então quem mais é que nós nos aproximamos? De Silas Malafaia, que é uma pessoa muito conhecida no Brasil. O R.R. Soares, na altura, estava na berra, no sentido porque ele tinha um programa diário transmitido todos os dias em televisão nacional, o que é uma coisa estrondosa. Também havia o chamado Javes de Alencar, da Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, na altura. Depois tinha, agora não me lembro o nome do responsável na altura da Igreja Lagoinha, que é lá em Minas Gerais. E assim nós fomos conhecendo essas pessoas que eram mais conhecidas na altura, porque usavam as rádios e as televisões para, supostamente, e essa era a ideia na altura, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Bem, e assim foi. Conseguimos, com a graça de Deus, na altura, achávamos nós, juntar esse pessoal todo e ligar o Jorge Tadeu e a Igreja Maná a esse pessoal. Bem, eu quero aqui dizer a vocês o seguinte: esse foi, no meu ponto de vista, dos maiores erros que nós cometemos. Eu não sabia melhor, eu era um caloiro, digamos assim, nestas andanças, e hoje, ao dia 2, quando eu olho para trás e aquilo que hoje eu sei das Escrituras, de facto foi um erro colossal, que afundou ainda mais, no meu ponto de vista, a instituição Maná, afundou ainda mais naquilo que ela se tornou. Ela tornou-se, no meu ponto de vista, volto a dizer que tudo isto tem a ver com factos que eu vivi e é a minha percepção. E a minha percepção atual é que a Igreja Maná é de facto um ambiente absolutamente de tudo menos de Jesus Cristo. Apesar de falarem de Jesus, infelizmente tem tudo menos Jesus Cristo. Eu sei que algumas pessoas poderão ficar chocadas com aquilo que estou a dizer, mas essa é a percepção que eu tenho neste momento. É uma triste realidade. E sei que aquilo que eu acabei de falar acerca desta parte da história, desta aproximação a estes ministérios, acabou por empurrar ainda mais a Igreja para esta situação que hoje ela está a viver. Há uma passagem na Bíblia que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 33 ao 34, eu vou ler para vocês, diz assim: Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo à Igreja dos Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai com justiça, que é o que ele está a dizer. E não pequem, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. A falta de conhecimento de Deus, a falta do conhecimento do contexto do que é que de facto os versículos bíblicos querem dizer, essa falta de conhecimento de Deus nos envergonha a nós todos. Porquê? Porque leva-nos facilmente a caminhos corrompidos. A falta de conhecimento que eu tinha na altura, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nunca iria recomendar que a Igreja Maná se aproximasse desses ministérios. Ela podia na mesma se aproximar, porque o líder podia dizer comigo: olha, você não me recomenda, mas é isso que eu quero. Mas na altura não era só isso que ele queria, mas eu próprio também dizia: amém, vamos lá, então é isso que você quer, então vamos lá, vamos lutar para que isso aconteça. E esta falta de conhecimento acerca das coisas de Deus
nos levam facilmente a caminhos corrompidos. Hoje, eu digo a todas as pessoas que neste momento estiverem a ver este vídeo, que eu nunca recomendo ninguém a fazer parte de um destes ministérios que eu acabei de mencionar há pouco, no Brasil. Se você for viver para o Brasil, ou se algum irmão brasileiro voltar para o Brasil, peço-vos que nunca se aliem ou nunca entrem nestas igrejas, porque elas não são recomendáveis. Porque aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi da boca dos próprios líderes, não foi alguém que me contou. Eu não estou aqui a falar coisas que me vieram contar. Eu estou a falar e estou a narrar coisas que eu vivi, presenciei, vi as ações, ouvi as palavras, ouvi as ordens que foram dadas. Eu ouvi. E por isso esta gente não é recomendável. E é o que Paulo diz aqui em Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, se nós não tivermos cuidado, elas nos corrompem e nos levam por caminhos absolutamente tortuosos, afastados do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. E por isso, com toda a ousadia, digo aqui neste programa, neste Podes Crer com José Fidalgo, que aqueles apóstolos, aqueles pastores que eu mencionei há pouco, eu não recomendo a ninguém. Então, se formos falar da Igreja Universal do Reino de Deus, então essa então é dos piores. Essa é o pior. Esse é veneno autêntico. Estamos a beber veneno. Conforme eu já falei num dos episódios, quando eu mencionei que a certa altura eu escrevi um livro cujo tema é a morte na panela. A morte da panela começa por retratar a história do profeta Eliseu, em que, a certa altura, ele fez uma sopa porque alguém foi apanhar erva para fazer uma sopa e apanharam uma espécie de erva ou cogumelo, já não me lembro os pormenores, envenenados, que não se podiam comer. E fizeram a sopa com aquilo e havia morte na panela. Então Eliseu vai, lança farinha para dentro da panela e a morte, aquilo desaparece, então depois todos puderam comer à vontade. Mas isto para dizer o quê? Que o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa comida espiritual. E o Evangelho muitas vezes está envenenado com estas ervas daninhas que se juntam à volta do Evangelho de Jesus Cristo e que usam do Evangelho de forma distorcida e envenenam absolutamente a palavra de Deus. E quando as pessoas aceitam e ouvem e se alimentam desse Evangelho envenenado, por assim dizer, as suas vidas espirituais vão adoecer. É uma questão de tempo. Hoje nós encontramos muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas que, por exemplo, no Brasil há um fenómeno que eles chamam lá dos desigrejados, aqueles que hoje não têm mais igreja nenhuma porque estão desiludidos, frustrados, estão completamente abatidos, porque essa comida envenenada os derrotou, os adoeceu espiritualmente. E hoje continua a ser assim, porque eles não mudaram em nada, pelo contrário, só pioraram. Cada vez estão piores. Eu tenho de vez em quando acompanhado e visto, deixa lá ver o que é que esta gente anda a fazer e a falar. Estão piores. Cada vez estão piores. E por isso eu nunca recomendaria ninguém, nem ao meu pior inimigo, eu recomendaria alguém ir para um destes ministérios que há bocado mencionei. Porque vai de mal a pior. Lá está o que o apóstolo Paulo dizia assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem. Por isso é que, se vocês prestarem atenção à leitura das cartas de Paulo, as cartas de Pedro,
as cartas de João, há um denominador comum nas cartas todas. Eles combatem sempre os falsos ensinos. Os falsos ensinos estão sendo sempre combatidos pelos apóstolos do antigamente. Esses sim, apóstolos de Jesus Cristo, esses combateram nas suas cartas e falaram sempre contra os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos ensinos, porque são os falsos ensinos que contaminam a comida que é o pão da vida, que é Cristo. E é por isso que, volta e não volta, estou sempre a dizer que nós precisamos de ler a Bíblia, meus amigos. Nós precisamos de tirar os nossos óculos da religiosidade, os óculos seja de quem for, e temos que colocar os óculos do Espírito Santo e começar a ler a Bíblia. Devagarinho, pausadamente, começando pelo Novo Testamento, começa a ler a Bíblia novamente como se estivesse a ler pela primeira vez. E saiba uma coisa, meu amado, eu creio de todo o meu coração que a sua vida nunca mais será a mesma, porque o verdadeiro professor, que é o Espírito Santo, ele vai convencê-lo a si e a mim, a todos nós, do que é a verdade e o que é a mentira. Nós vamos saber discernir isso. Se naquele tempo, se eu soubesse o que eu sei hoje, teria agido de outra maneira. De certeza que teria agido de outra maneira. Porquê? Porque aquilo que eu sei hoje, atualmente eu estou a usar, por isso é que eu estou a fazer estes vídeos. Estes vídeos podem parecer um pouco ofensivos, parece que eu estou sempre a atacar as pessoas. Não, eu quero mostrar aos meus amigos, aqueles que estão a ver estes vídeos, estão a acompanhar estas minhas histórias, eu quero tentar ajudar você a saber discernir aonde é que está o erro, aonde é que está o problema, para que nós possamos descobrir o que é veneno e o que é saudável. E nós precisamos de nos alimentar de maneira saudável, com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, tal e qual como ele é, na pureza do Evangelho, para que nós possamos ser fortalecidos em Cristo Jesus e possamos ser saudáveis em Cristo Jesus. Esse é o propósito. E é por esse motivo que faz agora este pouco tempo eu disse, não, eu não posso ficar calado. Eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que criar uma maneira de explicar às pessoas o porquê das coisas. E penso que com a graça de Deus estou a tentar, ou que penso que estou a conseguir, não sei, só vocês podem avaliar. Mas este é o jeito que eu encontrei de poder ajudar para nós sabermos discernir onde é que estão as boas conversações ou as conversações que nos corrompem. E é o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus nós tivermos, mais probabilidade nós temos de evitar os caminhos que nos corrompem. Bem que Paulo falava disso. Eu vou voltar a ler este versículo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente. Nós temos também de ser justos na avaliação. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Muitas vezes, já aconteceu comigo recentemente, até, às vezes senti vergonha, eu sinto vergonha daquele tempo de que eu deveria ter muito mais conhecimento do que tinha naquela altura, porque na altura me relaxei. Porque eu achava que por estar num movimento grande e por obedecer ao apóstolo, ao homem de Deus, que eu achava que estava tudo bem, que eu não precisava mais de ler a Bíblia. Que grande erro que eu cometi. Mas esta gente é muito pouco recomendável. É isso que eu posso dizer.
E no próximo episódio vamos continuar a falar das histórias do Brasil. E vamos trazer ensino. E à medida que eu vou contando episódios de histórias que aconteceram, aproveitar para ensinar, para nós podermos verificar aonde é que está o erro, aonde é que está o erro das coisas. Para que também nós possamos ser justos nas avaliações que estamos a fazer. Amém? Deus te abençoe, fica bem e até o próximo vídeo.